Ai, ai, ai. Quase Foi arranquei o alto. fone do ouvido. Então tá. Aí E aí, está. seu bom? Estamos aí. Fala, Baldi. Fala, Baldi. Estamos aí, Fala. again. Fala, seu Baldi. Deixa eu assinar pra ti no Instagram. E aqui o negócio é o seguinte, né, velho? Múltiplas plataformas, né? Então, a gente segue naquela ideia de um olho no peixe e o outro no gato, né? Aqui, ó. Aqui, Ó. aqui. O pessoal que já tá indo lá no YouTube, lá vendo as lives na íntegra lá, o pessoal já sabe do que a gente tá falando já, né? Isso. Então, áudio melhor. Aqui é YouTube, aqui é Instagram. Aqui é Aqui, YouTube, aqui é aqui, Instagram. aqui é Spotify e YouTube. Aqui é Ah, é. Spotify e YouTube. E aqui é Isso. Instagram. Isso aí. A Então luta aí. tá. E aí, Lu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá aí aquele brinde Opa, inicial. tá aqui. Tá aqui o Zá. brinde. E, olha aí. Eu já tô só no café. Cara, olha só, sabe de uma coisa? Tu consegue ver no copo aqui que ele fica com um anel de espuma? Aham. Olha só, peraí. Viu que ficou com outro anel? Sim. Sabe o que eu aprendi, ó, a galera que tá aqui, ó, no YouTube também, aqui depois, ó, ficou meio noviado aqui agora. Apareceu. Cada anel no copo é um gole. Cada anel de espuma que fica no copo, é o gole que Ó, baixou. legal. Então, aprendendo, vivendo, o cara só vive com borracho, né, meu? É. Então, Quem é então o Tragolino sabe que é isso, né? o cara vai para Osório lá, louco, me vem com essa. Tu tá vendo esses anéis de espuma? E mexendo no prato que nem um sommelier, mexendo no copo que nem um sommelier, né? Tu conhece esses anéis de espuma? Que porra de Ai, anel é essa aqui? O que é? Não, tu não tá vendo aí? Eu leio e digo, caraca, é verdade, tem umas espuminhas ali. Cada anel de espuma é um gole. que tal, hein? Que beleza, né, tia? Aí, não é, como diz o outro aí, esse aí não é mirim, né? Não é mirim. Não Não, é e não mirim. é o mirim. E não é o mirim, é outro. É. Então tá, galera. Tá aí, seu Valde. Mais um podcast pro ar, mais um YouTube pro ar, mais uma live, não sei até quando, mas tá indo pro ar também. E a Por gente tá enquanto, falando, estamos no Instagram. e a gente tá falando aí de Ikigai, né? Ai, não saiu o arroto. Ai, tentei arrotar, mas não deu. Então, depois dessa semana, né, meu cara, tem que dar uma. Esteve entre a vida e a morte, né? Então, É, nada melhor do que arrotar para viver. que tal? Tchê, começamos aí nas últimas semanas a falar de Ikigai, né? E o pessoal que vai chegando aí, vai se inteirando do que é. Dá uma intro aí, faz uma intro aí do Ikigai, antes de eu falar os 5 pontos. Então, a gente começou a fazer esse estudo aí, esse bate-papo sobre essa filosofia, vamos dizer assim, né, oriental, com base num livro, um livro chamado Ikigai, Os 5 Passos para Encontrar um Propósito de Vida e Ser Feliz, esse é o nome do livro. Com base nesse livro, esse livro tem toda uma filosofia oriental baseada na cultura japonesa, e a ideia por trás do livro é seguir esses passos, né, que não são, digamos assim, não são coisas mirabolantes e nem extraordinárias, mas são difíceis de se atingir a plenitude rapidamente. Eu acho que isso é um projeto de vida, vamos dizer assim, né? Então, com base nessa filosofia, nessa metodologia,
a gente trouxe para cá para dar uma oxigenada na nossa maneira de ver o mundo, né? Essa é a ideia, a gente tentar usar um pouco da filosofia oriental, que é muito diferente da nossa, principalmente a japonesa, né? Para tentar enxergar um pouco de um outro ângulo a vida. Para tentar enxergar a vida de um outro ângulo que o Marcelo Lomba ontem não viu. Parabéns pela camisa. Aqui, ó. Parabéns pela camisa. Começamos no episódio 14 a falar sobre isso. No episódio 14, a gente começou a falar sobre Ikigai, né? Começamos a traçar algumas ideias a respeito disso. No episódio 15, a gente já subiu o assunto, já em cima desses 5 tópicos que a gente tem falado aí ao longo das últimas lives e dos últimos episódios aí do podcast e do YouTube. Então a gente começou semana passada falando sobre começar pequeno e hoje a gente avança para o segundo pilar aí, que é libertar-se, né? Existem mais 3 pilares ainda, que é harmonia, sustentabilidade, alegria nas pequenas coisas e estar no aqui e agora. Então hoje a gente vai falar sobre esse segundo pilar dessa forma de ver, de entender a vida, dessa forma de enxergar as coisas através do Ikigai. E a gente vai falar sobre libertar-se, Baldi. Ou estou enganado? Fala, Fernando. Um abraço, Fernando, aí. Boa noite, Fernando. Chegando, está nos acompanhando. Então, esse segundo passo, a gente já falou sobre o primeiro, né? O primeiro é o começar pequeno. Comece Sim. pequeno. Então, quem não acompanhou, pega lá no YouTube ou no Spotify, vai pegar o primeiro episódio, né? Para entender aí a linha de raciocínio. Então, a gente vai para o segundo passo, que é o libertar-se. Só que antes disso, eu queria retomar uma questãozinha que eu acho bacana de a gente falar a respeito disso, para quem chegou agora, né? Sim. Pegar um pouco da história. Qual é a frase do livro? 5 passos para encontrar um propósito, um propósito de vida e ser feliz. Então, tem 2 palavrinhas chave, né? Porque não se diz palavras chaves. Isso. Chaves é isso aqui, isso. São palavras chave, por mais que sejam palavras, mas é sempre palavras chave, né? E não chaves. Então, isso. Existem aí 2 palavras-chave, né? Que é propósito e felicidade. Então, tem 2 coisas aqui. Então, Sim. Propósito e felicidade. Só que antes dessas 2 palavras, nós temos aí 2 verbos. Antes do propósito, nós temos o verbo encontrar um propósito e ser feliz. Sim. Então, assim, a frase em si já resume quase toda a metodologia, né? Se a gente fosse abrir aí a etimologia de cada palavra, a origem de cada palavra, tá? A gente podia fazer um exercício filosófico, não é essa a ideia. Mas o que eu queria só aqui instigar é que na própria frase, no enunciado do livro, no subtítulo do livro, já contém boas pistas ali da metodologia, da filosofia que está por trás. Então, encontrar um propósito e ser feliz. O que é o propósito? O que é esse propósito, né? Sim. Esse propósito é a origem desse termo lá do latim, né? É essa intenção de decisão. Tem a ver com isso, está relacionado com uma intenção, com uma decisão. Já a felicidade já tem uma outra via de produzir, né? De gerar um ânimo, né? De gerar um ânimo leve, gerar contentamento. Então, uma tem a ver com uma decisão e o outro tem a ver com um movimento de produzir algo. Sim, né? Vai falando aí. Então, resumindo, fechando aqui o raciocínio para quem está nos acompanhando, encontrar um propósito. Para que eu possa encontrar alguma coisa, eu preciso antes buscar essa coisa. Sim. Como é que eu vou encontrar algo se eu não sei o que eu estou buscando? Sim. Então, eu preciso, primeiro, para encontrar, saber o que eu estou buscando. Então, começa por aí. Então, primeira coisa, o que eu preciso, o que eu estou buscando?
Então, a primeira pergunta que eu faço aí para quem está nos acompanhando hoje, a primeira reflexão é: o que você está buscando? Para poder chegar no propósito, se a gente não responde essa pergunta, a gente não chega lá. Por causa disso tudo que eu falei. Para eu encontrar um propósito, eu preciso buscar. Para buscar, eu preciso saber o que eu estou buscando. Então a pergunta é: o que você está buscando? Sim. Essa é a primeira parte. Segunda parte. Vamos lá. Ser feliz. O que é o ser aí? O verbo ser aí nessa frase, tá? Esse ser é possuir. Possuir uma identidade. O ser está inteiramente ligado com isso, com possuir uma identidade. Então, construir é um conjunto de características que cada pessoa tem, é individual isso. Sim. O ser humano é único, cada um é de um jeito. Então, eu preciso conhecer esse conjunto. Então, a segunda questão é: eu sei quais são as minhas características pessoais, eu sei o que me diferencia dos outros, no fim e ao cabo, eu me conheço, como é o meu temperamento, como é que eu sou, como é que eu reajo, quais são as minhas características. Então, essas duas perguntas, para a gente começar essa live aqui, eu sei o que eu estou buscando. 2, eu sei quais são as minhas características pessoais. Sem essas duas respostas, fica difícil de avançar. Então, por isso que atingir o Ikigai na filosofia japonesa é tão complexo, porque é uma construção de vida. A gente aqui está falando de uma filosofia oriental, mas estamos falando também aqui de um termo da visão do ser humano. A visão oriental do ser humano tem mais a ver com outros elementos filosóficos, Mas, ao fim e ao cabo, resumindo, é a visão do ser, o que é o ser humano, para onde ele vai, o que nós estamos fazendo aqui. E começamos na semana passada abordando sobre isso, falando sobre começar pequeno dentro desse contexto todo. Dentro de toda essa situação, tenha eu encontrado, tenha eu me entendido por pessoa, começar pequeno. Não me imaginar além das expectativas, não saber que eu sou um super-homem quando eu não sou. Então, e isso a gente amplia para tudo. A gente falou sobre isso semana passada. E começar pequeno, que foi o primeiro passo, entendo que é uma construção. Esses 5 passos é uma jornada, é uma construção até essa maturidade emocional, mas não é só emocional, é uma maturidade de vida, assim, de compreensão da realidade, compreensão de vida, compreensão do ambiente, uma compreensão mais abrangente, vamos dizer assim, Sim. E isso leva muito tempo, a gente vai construindo isso à medida que a gente vai vivendo as experiências que a gente vai tendo na vida. Então, assim, o começar pequeno tem a ver com se permitir, Permitir algumas coisas. Se permitir experimentar, se permitir aprender coisas novas, sem grandes pretensões inicialmente. Tem a ver com isso, com colocar à prova. Começar pequeno. Já o segundo passo, que é o libertar-se, que é o que a gente vai falar hoje, esse é o tema da nossa live aqui, do nosso bate-papo, o libertar-se. Ele tem a ver com já um segundo momento. Bom, eu vou começar pequeno, mas assim, você não está no centro das coisas. Nós não estamos no centro das coisas. Nós não somos o mestre. Ou outra frase, o mundo não deve nada. O mundo não nos deve nada. Sim. E muitas pessoas ainda estão nesse estado psicológico e mental de enxergar o mundo e ficar esperando que o mundo me deve alguma coisa, como se o mundo me devesse alguma coisa. Sim. Se eu esperasse algo do universo para resolver minha vida, sei lá. Precisamos nos libertar disso, O ser humano é o agente da mudança. Sim. Entendeu? Nós somos o agente da mudança. Nós vamos fazer por nós. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai fazer por ti. Ninguém vai fazer por mim. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, esse libertar-se tem a ver com isso. Esse libertar... Vamos lá. Esse libertar-se está relacionado
não só as expectativas que a gente cria da vida, de tudo, como pessoa, como profissional, como, enfim, e também das expectativas que colocam na gente, e a gente, por muitas vezes, acaba por frustrar essas expectativas dessas pessoas na gente. E aí a gente desenvolve uma situaçãozinha que se chama um medo, um receio, uma baixa estima, né, das coisas, onde a gente, por outro lado, se negativa, se pune também, e aí a gente acaba, e a gente começa a criar uma mochilinha na vida, né, que isso começa a decolar ali na primeira infância, né, isso toma outras proporções na adolescência, e a gente chega na vida adulta com uma mochila bem pesada. A gente chega na vida adulta com uma mochila bem grande, bem pesada, atolada de cacareco, que acaba muitas vezes nos distanciando da gente. E aí a gente não consegue começar pequeno, a gente não consegue mais se encontrar. Tenho escutado umas aulas aí de um filósofo muito renomado aí, que já mora no exterior, né? Não mora mais no Brasil. E ele fala o seguinte, ó, lá pelas tantas lá, que a gente precisa se reencontrar com a nossa voz. A gente precisa se reencontrar com a nossa voz original. Ou seja, ao longo da nossa vida, existem muitas outras vozes que falam na gente, que falam pela gente, e que muitas vezes nos distanciam da gente. Então, o trabalho de libertar-se, na verdade, parte em eu separar as vozes que não são minhas, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, e começar a falar com a minha voz, encontrar a minha voz. Esse é o processo de Cara, libertar-se? sim, esse é o processo de libertar-se, é encontrar a própria voz. Inclusive, assim, falando de uma realidade física também, não só filosófica. Para isso, talvez seja importante aprender técnica vocal, inclusive, por Uhum. incrível que pareça, né? Porque Fala-se muito sobre isso, né? A voz isso tem natural, muito né? a ver, exatamente. Essa voz é produzida, né? Não, mas essa aí não é a voz dele. Porque a voz falada é uma coisa, a voz cantada é outra, bem diferente. Quem tem estuda Sim, um pouco sim. de técnica vocal sabe que existe uma maquiagem ali, existe uma capacidade do aparelho, né, do nosso aparelho vocal, da gente Sim, falsear o som, produzir um falso som, que não é nosso, né? Então, sim. quem tem técnica sabe do que eu estou dizendo, né? Então, isso também, parte daí também. O encontrar a própria voz e falar com a própria voz é esse cantar também com a própria voz, e não com a voz, e não com uma voz fabricada, mas com a Uhum. própria voz. E o domínio da própria voz é uma autoconsciência física, mas é uma percepção também auditiva, é uma percepção psicológica, emocional. Não, eu me percebo, eu sei que a minha voz é assim, né? E isso, quer ver um efeito grande? As pessoas se ouvirem, né? Gravam um vídeo, gravam um áudio, um vídeo, alguma coisa, e depois vão se ouvir, e as pessoas ficam impressionadas. Mas como a minha voz é horrível, como não sei o que, não reconhece a própria voz, não se reconhece naquele áudio. E isso Sim, também está relacionado com isso. Então, o libertar-se, esse segundo passo dessa metodologia, tem a ver justamente com isso, encontrar a própria voz sim. e não esperar a aprovação dos pares. Não esperar a aprovação dos pares. Porque as pessoas, nós buscamos a aprovação daqueles que estão ao nosso lado. E aí, Sim. então, no momento que a gente faz isso, a gente perde a originalidade, a gente perde a percepção do mundo que nós estamos tendo, que é original. Então, perde essa característica da identidade que eu falei no início, Sim. que tem a ver com essas características individuais. A minha experiência de mundo e de vida, ela é particular. Eu estou percebendo assim, como eu vejo o mundo, como eu percebo, como eu entendo. Diferente do que os pares falam, diferente do que uma linguagem
do mundo do trabalho fala e impõe uma linguagem. E se a gente não está adequado, encaixado naquela linguagem, aparentemente nós não fazemos parte desse grupo, né? Principalmente assim, tem esse viés intelectual, né? Se eu não tenho aquele palavrório, né? Aquele jeito de falar, aquele cacuete ou aquela voz fabricada, eu não estou dentro do coro, do padrão. Né? Eu não participo do padrão. O meu áudio está chegando bem para ti aí? Meu áudio está chegando bem para ti aí? Super bem. É que eu tô te ouvindo pelo YouTube, né? O Instagram aqui tá fechado. Sim, não, aqui pela gravação aqui. Tá me ouvindo bem por aí? Sim. Tá, não, aqui a tua chegou um pouco, eu não sei se é aqui que chegou um pouco, deu uma metalizada, mas eu não sei se, mas vamos lá. Isso na verdade, quando a gente fala desse processo de encontrar a voz natural, ela é uma boa alusão para a gente poder, para a gente se perceber dentro desse processo do Ikigai, de libertar-se, né? Essa filosofia oriental, praticamente, ela nos coloca com essa contribuição de ter um sentido da vida, de levar a vida de uma forma que a pessoa praticamente se coloque numa negação de si mesmo, né? Os orientais vivem praticamente essa negação de si, né? Eles são tão egocêntricos no sentido de não estar apegado ao que está em volta, que muitas vezes passa uma apreciação de uma negação, né? Não só das suas vontades, dos seus prazeres, né? E que, na verdade, acaba sendo isso. A gente vê que durante o capítulo do livro ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre esses prazeres cognitivos, né? Dessas coisas que nos envolvem, nos norteiam. Mas o que eu queria falar, na verdade, para contribuir com essa questão da voz natural, é o exemplo da criança, né? É o exemplo da criança, né? A criança... A criança não precisa do Ikigai, né? Uma criança não precisa de Ikigai. Uma criança já existe. A criança, por si só, ela já está no Ikigai. Né? Ela não precisa disso. Ela não precisa... Ela não carrega com ela um peso de uma definição social, né? Ela não carrega... ela não está presa a uma profissão específica. Ela não está presa a uma profissão. Ela não está presa a um status social, financeiro, né? E aí é que entra o desafio dessa noite. A gente está aí já quase caminhando já para a reta final já do tiro de hoje, e é exatamente aqui que é o tiro dessa noite. Né? Seria maravilhoso se a gente pudesse crescer em estatura, né? Em santidade, em estatura, né? Fisicamente, mentalmente, mas que a gente pudesse manter, né, esse nosso jeito infantil pro longo da vida, né? Falando, já que tu falou em santidade, é o que é a infância espiritual de Santa Teresinha, né? É a facilidade, né? Esse jeito simples de levar. E a gente que vai construindo as coisas, a gente vai dificultando, porque a vida de fato ela é simples, mas a gente vai impondo essas coisas, né? Essas obrigações, essas falsas visões, essas falsas projeções de si mesmo. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu fico projetando a minha vida, projetando o meu ser, onde eu vou estar, o que eu vou fazer. E eu não estou aqui, eu não estou instalado na realidade. Sim. Eu não estou enfrentando o momento atual, não. Eu estou projetado, eu estou pensando lá na frente, né? E a gente perde o senso da realidade quando faz isso. Sim. Né? Então, esse libertar-se também tem a ver com isso, tem a ver com essa coisa assim, para de ficar sonhando, né, romanticamente, que sabe que tu vai chegar lá e tu vai ser aquela coisa. Não, ótimo que tu tenha uma meta, que tu tenha um propósito maravilhoso, é ótimo, muito bom. Mas assim, aqui, né, a vida está acontecendo aqui, está acontecendo hoje. A vida ontem já passou, ontem nós já não temos mais. Né? O ontem já foi, a gente já viveu. Né? O amanhã não chegou ainda.
A gente não viveu isso ainda. A gente está vivendo hoje, agora, né? Então, mas como é que tu não vai pensar no futuro e tal? Não estou dizendo que eu não vou pensar no futuro. Estou dizendo que pensar no futuro é uma coisa. Querer viver no futuro é outra. Não dá, é impossível. Só que assim, fisicamente a pessoa está no presente, mas mentalmente ela está no futuro. E aí não dá? Não, a vida trava. É o famoso tô aqui com a cabeça em outro lugar, né? Tá desconectada a pessoa, não está conectada em si. Sim, exatamente. Né? Então, esse libertar-se também é isso, né? Se libertar de aprovação dos pares, se libertar de cacuetes e de linguagem, de querer pertencer ao grupo. Então eu tenho que pensar daquele jeito, eu tenho que falar daquele jeito, né? Sim. Então a gente vê isso, essa hegemonia sendo quebrada, essa hegemonia cultural sendo quebrada por causa disso, né? Essa espiral aí que é uma blindagem, só se falava de um jeito, né? Só se pensava de um jeito, só se liam as mesmas coisas. Não, quebrou isso, né? Aos poucos está se quebrando, isso é muito bom. Né? Essa pluralidade, né? Ela ajuda muito. Sim. Então, libertar-se tem a ver com isso. É também estar agora, aqui e agora. É começar pequeno e libertar-se para o próximo passo. O próximo passo é essa harmonia de estar agora, de estar no aqui e agora. Que seria o terceiro passo, né? O libertar-se vai nos acompanhar para a vida toda. Vai nos acompanhar para sempre. Porque querer ser impulsionado a começar com coisas grandiosas, maravilhosas, começar perfeito, né? Antes feito do que perfeito, né? Ou seja, vamos fazer, né? Vamos fazer de algum jeito, vamos fazer. O ótimo vamos esperar a perfeição, aí a gente nunca vai fazer. Então, o libertar-se também dessa situação de não querer começar em detrimento de fazer alguma coisa. Não, faça, né? Comece, né? Esse libertar-se, por mais que a gente apresente aqui como um segundo tópico, né, desses 5 pilares, ele está já intimamente já fazendo esse gancho com o próximo, que a gente não vai... Porque se a gente ficar mais 5, 10, 15 minutos aqui, a gente vai acabar entrando nos próximos temas. Raciocínio da gente, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. Então, o estar no aqui e agora também é um libertar-se, né? Ou seja, eu preciso estar me freando o tempo todo para, cara, como é que, quando acabar essa pandemia eu vou... Não, cara, mas não acabou ainda. Isso é sistêmico. Não acabou a pandemia, tu tá aqui ainda. Não, o Ikigai ele é sistêmico, ele é interativo, ele é simultâneo. Precisa haver uma harmonia entre todos os elementos, né? Para que possa ter essa chegar no Ikigai, né? Ou chegar no Nirvana, claro que se chegar nessa plenitude, né? Claro que a gente aqui está guardando as proporções da filosofia, né? Sim. Por trás disso. A gente está tentando traduzir para a nossa mentalidade, pegando os elementos que são importantes e que a gente entende que pode contribuir. Sim. Então, de fato, o libertar-se, ele está intimamente ligado com originalidade. Se o começar pequeno tinha a ver, estava relacionado com permitir-se, se permitir, né? Uhum. Agora, o libertar-se tem a ver com originalidade. Buscar ser original. Cara, tu tá enxergando as coisas, forma opinião, sabe? Veja com os teus olhos, pensa com a tua cabeça. Queira ver por si. É óbvio que nós seremos influenciados por jeitos de pensar. É óbvio que sim. A mente humana, ela é dialética, ela precisa ser. Só que o problema é o seguinte, até então a gente só pensava de um jeito. E agora tem outro jeito de pensar. Sim. E a gente precisa fazer com que essa dialética aconteça. Essas duas visões de mundo diferentes, né? Sim. Quem está falando pode falar de esquerda, direita, de
modelos econômicos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pensar de forma abrangente, de tentar encontrar na realidade as respostas. De se libertar ao ponto de se enxergar pequeno, né? Ou seja, não sei sobre esse assunto. Eu não conheço sobre isso. Eu não entendo disso. Eu não entendo a minha vida. Eu não me conheço ainda. Eu não sei quem eu sou. Então, assim, se eu não sei quem eu sou, eu preciso me desfazer de tudo para que eu possa me localizar. Se eu não sei quem eu não sou tudo isso, né? Então, tudo que está aqui, com licença, vai embora. Então, tá, agora deixa eu me olhar. Bom, eu sou assim. E a partir disso, né, construir esse processo de voz natural, que era o que a gente conversava antes, né? Então, assim, a gente vai ter 40 anos, a gente vai ter 50 anos, a gente vai ter 60, a gente pode ter 15, a gente vai ter 30, a gente vai precisar estar em constante atenção, né, com essa voz natural, com esse ser natural, com essa minha voz natural, para que eu não me assalte, né? Para que eu não pegue, para que eu não seja pego de assalto por outra voz, por outra pessoa, por outra situação, né? O Ikigai tá isso. Por isso o exemplo da criança, né? Acho que o exemplo da criança aí é muito usado os exemplos das crianças, né? No Evangelho, Jesus fala das crianças. Aqui também tem exemplo de criança, então eu acho que é um exemplo para a noite, né? A gente crescer, a gente ter barba na cara, né? Mas a gente sempre levar junto com a gente essa sementinha, né? Das coisas que a gente sentia quando era criança, das coisas que a gente vivia quando a gente era criança. Isso não se afastar da gente, né? Isso continuar sendo a nossa essência, né? É que a criança ela tem uma certa liberdade interior que não está atrelada com esses esquemas, né? O problema é que a gente cresce num Sim. ambiente de esquemas, né? E esses esquemas sociais, essas imposições, né? Elas muitas vezes elas não estão lá de fato. O libertar-se também tem a ver com isso. Tá na tua cabeça, tu tá sentindo. Tu Sim. tá sentindo aquilo. O teu sentimento está produzindo. Aquilo não está acontecendo. Não há elemento nenhum na realidade que indique que aquilo de fato está acontecendo, mas tu está imaginando aquilo. Então, as nossas emoções nos assaltam, né? Tu disse isso. Sim. Tu usou esse termo. Somos assaltados pelas emoções e muitas vezes as emoções produzem uma falsa sensação da realidade. Geram pânico, geram desespero, tá todo mundo morrendo. Não tá todo mundo morrendo. Mas parece que tá. Sim. Mas não tá. Vamos olhar os números, sabe? Não Sim. tá todo mundo morrendo. O mundo vai acabar. Não, pode parecer que o mundo vai acabar. Tu tá achando, tu tá com medo, tá desesperado. Né? Mas o mundo não vai acabar. Né? Então... se a gente fosse ampliar os exemplos, né? Eu não consigo casar, ninguém me quer. Não. Tu vai conseguir, se for a tua vocação, tu vai conseguir, né? E alguém com certeza te quer, né? Só que de repente está procurando no lugar errado. Ou seja, não tô conseguindo emprego porque sou inútil. Não, tu não é o inútil. Bom, de repente tu pode até ser um inútil, mas vai estudar, vai te qualificar, vai ser uma pessoa melhor. Realidade, Exatamente. Saiba que és útil e vai atrás. Mas não fica projetando, vivendo na projeção de ser. Né? Então, é isso. O libertar-se tem a ver com isso. Muitas vezes, nós estamos presos na falsa visão que as emoções estão causando. Sim. Então, tem aqui uma certa influência muito grande das emoções sobre a razão. Então, a gente não toma decisão baseado na razão, a gente toma decisão baseada na emoção. E o libertar-se também tem a ver com isso. Muitas vezes nós tomamos decisões emocionais e pouco racionais. Inclusive, tem um livro que eu quero sugerir, né, falamos sobre isso, me lembrei. Esse livro chama-se Previsivelmente Irracional. Ou seja, o ser humano ele é previsivelmente irracional. As nossas decisões são previsivelmente irracionais, porque nós somos assaltados pelas emoções. Esse caminho da razão para a decisão, ele é muito difícil, exige um amadurecimento muito grande. Então, o caminho da decisão é a emoção bate, a gente reage e decide.
e aí decide com base na emoção, a emoção gera uma falsa sensação da realidade, nós não estamos enxergando as coisas de fato como elas são, mas como a gente acha que elas são, por aquilo que nós estamos sentindo no momento, e aí isso nos induz a tomar decisões erradas. Então o libertar-se também tem a ver com isso. É aquela história, né? Existe uma voz interior, né? Que fala a todos nós, né? Existe, essa voz existe. E a gente não pode negar, e quem está nos ouvindo sabe, né? E a gente não está nem falando de religião. A gente não está falando de religião. Existe uma voz interna que fala dentro da gente, que sabe muito bem, e que a gente, ao longo do tempo, vai se afastando dela. E quanto mais a gente se afasta dessa voz interior, mais a gente se enche de outras vozes. Então, o trabalho justamente de libertar-se é esse. É calar essas outras vozes para que a gente volte a escutar essa voz interior, né? Volte a escutar essa voz natural, e ela que vai guiar, ela que vai dar sentido, ela que vai nortear os nossos passos, né? Acho que é isso aí, seu Santo Baldi. Tomás fala de duas luzes. Essa voz tem a ver com duas luzes, como diz Santo Tomás. É a luz natural da razão, é uma luz, a luz natural da razão, e a luz sobrenatural da graça. Que essas duas luzes estão presentes no ser humano, em todos os seres humanos, né? Então, Vem de fábrica. Vem de fábrica, só que muitas vezes a gente não usa essas luzes, elas não se acendem, ou nós não permitimos que elas se acendam, ou não buscamos acendê-las, né? Claro que a luz sobrenatural da graça, né, que seria Deus falando, Deus revelando alguma coisa para nós, né, é algo que não depende de nós, mas a luz natural da razão, ela está em todos nós. Então, nós temos que buscar acessar. Então, esse libertar-se também tem como objetivo buscar essa luz natural aí da razão para encontrar a própria voz, para descobrir a sua originalidade, para tentar fugir dos esquemas, fugir dos cacoetes, fugir dessas outras vozes e tentar se encaixar na realidade. É isso. É isso. Então, toma o que te mandaram, então, seu chinelão. É isso aí. É isso aí. Para essa noite, acho que vamos ficar por aqui, porque senão a gente vai acabar sugando demais dos próximos e aí a gente não vai ter lenha para queimar. Acho que é isso aí, seu Baldi. Tá dado o recado. Pessoal do Instagram. Quem o teve Matheus, aqui no Instagram, o Ian. Matheus, o Gilberto teve aí. Abraço, Gilberto, Diego, Rodrigo, Ian. Pô, teve uma galera aqui, a Tassi, o Pedro. Bacana. Passou bastante gente aí. Eu quase não fiquei atento no Instagram porque eu tava mais ligado aqui no YouTube. Agora somos vamos gravando em outras plataformas aí, né? Então é isso aí, gente. Tudo que tá rolando aí no Baldcast, tudo que tem rolado aí, que a gente tem levantado esse material aqui, que a gente tem feito nas lives, eles têm ficado especificamente no YouTube, né? No YouTube/Baldcast e no podcast também, lá no Baldcast, lá no Spotify também, vocês podem procurar lá. Então aí a gente começou hoje, a gente falou hoje do segundo pilar desses 5 pontos, né? O segundo ponto desses 5 pontos que fala a respeito do Ikigai. Então, para a galera que está chegando agora e depois das próximas 23 horas, né? A Pri, a Laura aí que está chegando agora, um abraço, um beijo para vocês. E fica o convite aí, né? Para procurar lá no YouTube lá e no Spotify. O Spotify, sabe por que o Spotify é bom? Porque a galera fica lavando uma louça ali, fonezinho no ouvido. Eu uso muito. Vai pedalar, vai pra academia, cara, Spotify, pum, beleza. Ou se estiver mais tranquilo, no YouTube, né? YouTube/Baldcast, que aí vai estar o vídeo lá. Não que isso seja uma coisa boa, né? Mas o áudio com certeza é muito melhor. Embora você esteja vestido muito bem hoje, seu áudio. Gostei bastante do figurino. Em tua homenagem, olha aí. Tua homenagem. Gostei bastante do figurino hoje, seu Baldi. Tá de parabéns, tá de parabéns. Então tá, encerramos aqui. Eu vou encerrar aqui no Instagram. Eu vou te derrubar aqui, só um pouquinho. Beijoca para ti.
Fica aí, tchau, tchau. Tô te tirando daqui do Instagram, remover. Tchau pra ti. Tô encerrando agora também pra galera que tá lá no Instagram. Um abraço, foi um prazer. E então tá, pra galera que ficou aqui pelo YouTube e pelo Spotify, vocês são os melhores. Né? Vocês serão os melhores sempre. Vocês serão os melhores sempre. Né? Rapaz do céu. Tu ouviu esse barulho? Isso aí é para provar que de fato é isso. Caiu alguma coisa. O negócio se jogou, velho. Que loucura. Me caguei. Tô sozinho no quarto, meu, tá louco? Passou Então um tá, seu negócio por trás de ti aí. Passou no teu culto, velho. Uma Passou nada. Passou nada. Eu vou acender a luz aqui. Ô, mãe! Não passa um fio aí agora. Então tá, seu Valdir. Tá bom, mano. Beijão então pra ti. Vou subir aqui, vou finalizar as coisas e vou subir já os episódios todos hoje já. E ó, o pessoal tá gostando desse beijinho aí que você tá dando pra eles. Vamos deixar um beijinho de thumb. Vamos deixar um beijinho de thumb, ó. Olha pra câmera, meu. Tu não tá olhando pra isso. Assim, Eu vou pegar essa thumb e vai ser a capa do vídeo. Então tá, vamos fazer um tchau assim, um tchau formal assim. Tchau, galera. Beleza, beijoca. Tchau, tchau. Até semana que vem.